Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pod for Work, não é isso, Alê? Cara, sempre aquela energia boa, né, cara? Sempre, Sempre sempre. aquela expectativa do que vem. Aham. E sempre um convidado com gabarito, É, com sempre. mensagem e material bom para entregar. Então, como vocês já vêm acompanhando a nossa história de gravação, a gente está sempre falando sobre um tema diferente, um tema interessante. E hoje nós estamos recebendo aqui na nossa mesa um dos temas mais interessantes gravados até hoje. E eu acredito que esse será para sempre o mais interessante, porque nós vamos abordar o assunto de imigração, não é isso, Alê? Cara, é um assunto que tá muito vigente nos dias de hoje, né? Uhum, Principalmente quem tá na América ou que está no Brasil e pensa em imigrar para os Estados Unidos, pensando em carreira, né? Pensando em família, qualidade uhum, de vida. Então, como a gente sabe que o governo americano agora tem dificultado um pouco a vida das pessoas, exatamente. então é importante saber como chegar aqui legalmente. Acho É, que esse é o mais importante. é verdade. Dificultado a vida dos ilegais, Dos porque o dos ilegais. legais está facilitada. Agora, uma coisa interessante é o seguinte: esse cara que nós vamos fazer a entrevista hoje, quando a gente fala de um advogado de imigração, você pensa assim, pô, é um cara de uns 40, 50 anos, que aí te gera uma certa sensação de segurança. Mas é um jovem que a gente está entrevistando, ele tem apenas 31 anos. E eu fiquei muito feliz de saber que um jovem de 31 anos já é um advogado de imigração nos Estados Unidos. Um brasileiro vindo de Minas Gerais, atualmente morando em Atlanta e prestes a se casar. Nós estamos hoje recebendo aqui Eduardo Galvão. Boa, Douglas, Ale, cara, Boa. prazerão estar aqui. A gente conversou ontem. Vocês são pessoas fantásticas e muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui. O que você achou dessa história de que prestes a casar? Como é que vai ficar essa história aí, meu amigo? Ah, é verdade, né? Dia 12 de setembro. E por sinal, gente, olha, quem está se preparando para casar, se preparem que flor é muito caro, tá? Eu descobri isso agora, tá? Eu não sabia que flor custava tanto, tá? Eu não sabia que vestido de noiva custava tanto também, ainda mais para alugar para um dia só, É. enfim, tá? Bom, obrigado pelo jovem, tá, Douglas? E é engraçado que o conceito de jovem, ele é muito do... Como é que é? Eu tenho primos mais novos Uhum. que já estão me chamando de tio. Então É, agradeço olha do isso, jovem, né? então. E apesar, sim, de eu ter só 31 anos, mas, Douglas, eu acordo respirando imigração, eu durmo respirando imigração, ainda mais nos dias de hoje, né? É. Quando eu acordo, já vejo algum tipo de notícia, não sei nem se isso é saudável ou não, mas é o que eu faço da minha vida. Por quê? Às vezes no final do dia pode ter algo completamente novo no meio migratório, Uhum. né? A gente que vê as notícias o dia inteiro, a administração nova ali mudando, alterando, soltando alguma coisa nova que querendo ou não afeta a vida do migrante, e é a minha responsabilidade como advogado estar por dentro de tudo que acontece, né? Então, bora falar disso, que é um tópico que todo mundo gosta, que eu particularmente amo falar sobre, e estamos aqui para isso. É isso, gente. Então, assim, ó, aperta o cinto e vamos que vamos, hein? Vamos iniciar dizendo o seguinte: conta um pouquinho quem é o Eduardo Galvão, é, o que te trouxe para cá. Conta um pouquinho desse teu início, como foi a sua vida no Brasil até você chegar aqui. Boa, bom. Meu nome é Eduardo Galvão, né? Sou mineiro, nascido e criado em Minas Gerais, de Governador Valadares. Eu não sei se tem algum imigrante aqui que não conhece Governador Valadares, mas sim, sou de lá. Sou formado no Brasil, tá, Douglas? Sou Uhum. advogado no Brasil e eu cheguei nos Estados Unidos em 2016, tá? Eu vim como estudante, aprendi inglês, fiz um mestrado, passei na prova. Trabalhei num escritório de direito internacional, né, por um bom tempo. E honestamente, antes de eu começar a trabalhar em escritório de direito internacional, eu achava que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Eu não sei se você assistia um Suits, né, aquele seriado de advogados, né, Uhum. corporativos. Pronto, é isso que eu quero fazer, né? Andar sempre engomado, muito dinheiro, fazendo coisas relevantes, né, para empresas relevantes. Só que depois de 3 anos eu percebi, na verdade, que não era nada daquilo que eu queria, tá? Até que eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia e eu residi lá por um bom tempo, e lá eu vi um outro lado da imigração, né?
Lá eu conversava com atletas. Bom, eu faço jiu-jitsu há um bom tempo e treinando na academia lá na Califórnia, eu percebi que os atletas eles precisavam de ajuda com os vistos de atletas. Era uma dor que quem entendia o esporte Uhum. sabia como entender aquilo, né? E ali eu percebi, poxa, virou uma chave. Quer dizer agora que eu posso usar aquilo que eu investi meu tempo e dinheiro, que eu era bom, que era a minha parte de advogado, com algo que eu gostava de fazer, né? Que era o quê? O jiu-jitsu, ajudar pessoas. E foi a partir dali que eu comecei na imigração, né? Hoje eu trabalho basicamente com isso. Eu sou advogado de imigração, mas eu não faço todo e qualquer tipo de imigração. Uhum. Meu foco é imigração por trabalho e ajudar pessoas qualificadas, as pessoas que têm a vontade de morar nos Estados Unidos e trazer a família junto de forma legal e baseado puramente nas habilidades próprias, né? Uhum. Incrível. Legal. Eduardo, quando você fala que pessoas qualificadas, né? A gente acho que é importante a gente falar, porque quem está no Brasil, principalmente, quer vir para os Estados Unidos, ele fala assim, cara, eu sou. Todo mundo é qualificado Todo no mundo. ponto de vista individual, De cada um. né? Boa, Lê. Exato. Como que o Aham. governo americano ele fala? Qual é o critério de qualificação Boa, Lê. profissional para aquelas Ô, Lê, eu vou pessoas? fazer até uma introdução mais abrangente, né? Porque Aham. quando as pessoas falam em migrar para os Estados Unidos, a gente tem, no geral, três opções. Existem algumas exceções, né? Mas eu vou dar, no geral, três opções. Ou a pessoa vem por questões humanitárias, né? E aí a gente tem visto U, visto T, VAL, vítimas de abuso, vítimas de tráfico humano, Uhum. asilo, né? Ou a gente fala por família, né? Que aí a pessoa se casa americano, o pai é americano, o filho completou 21, né? Toda aquela história. Ou a gente fala imigração por trabalho, né? E quando a gente fala em imigração por trabalho, existem dois conceitos gerais, né? Ou a Uhum. pessoa vem atrás de um green card, que é a residência permanente, ou ela vem através de um visto temporário, tá? O que é o green card, na essência? Green card é aquele documento que lhe permite morar de forma permanente nos Estados Unidos. É aquela pessoa que fala assim, olha, Estados Unidos vai ser minha casa a partir de hoje, eu volto para o Brasil só para visitar, Uhum. tá? Esse é o conceito, né? Tem suas vantagens, tem suas desvantagens, dependendo do ponto de vista. Já um visto, ele é um processo sempre temporário, ele é um benefício temporário, Uhum. né? A lei, se não me engano, veio com o L1. L1. L1, então. É um tipo de visto temporário. Existe uma limitação de tempo que você pode permanecer. Chegou no final desse tempo, ou você estende, ou você muda, ou você tem que fazer alguma coisa, né? E aí, quando a gente fala de habilidades, bom, Green Card tem 5 categorias. É B1, é B2, é B3, é B4, é B5. Esses são os processos de Green Card para o trabalho. E os vistos? Aposto que todo mundo já viu aquele alfabeto de letras, Hum. né? É. L, O, P, Q, É. H, J, né? E cada um deles tem seus critérios qualificadores. Cada um deles tem um período de tempo que a pessoa pode permanecer. Cada um deles depende de certos fatores. Poxa, é uma multinacional, é uma empresa, é um indivíduo. Então, quando você pergunta sobre, tá, que qualificações são essas? Uhum. Depende muito, realmente, de qual visto que a gente está falando. Uhum. E aqui a gente pode desenrolar Isso. exatamente sobre cada um. Uhum. Bom, o L, por exemplo, Uhum. né, Ale? Acho que eu e você aqui a gente pode falar do L, né, É, porque por horas. eu vivi, né? Eu vim pelo L, entendi. O L2 veio a minha esposa. E foi muito rápido para conseguir o Green Card também, Eduardo. Eu acho que Sim, é importante a gente entender. E eu concordo com você. Só que o L1 era assustador um pouco, porque eu vi amigos que tiveram suas posições cortadas na empresa e ele tinha um mês para sair do país, cara, com o exato. L1. Então É. isso assusta um Esse pouco é o também. problema de alguns vistos, que você fica dependente de quem fez a petição para ti, Uhum. É. né? O L é uma situação dessa. Tem gente que eu converso, até amigos pessoais que eu converso que vieram com ele e falam, olha, eu detesto ele. Mas tem outras pessoas que deram muito certo. Por quê? Às vezes ali a empresa já tem um programa interno de não entrou com ele, vamos fazer a aplicação de Green Card. Uhum. E o L1A, ele tem uma situação interessante, que ele é um dos poucos que tem um caminho só dele para um Green Card, né, que chama o EB1C.
O L1A, para quem não sabe, ele é um visto de transferência de executivo e gerentes, né, entre multinacionais. E o EB1C é o correspondente desse L1A, só que o resultado final é um green card, Uhum. né? Ah, L1B, por exemplo, é a mesma coisa, porém não é para executivo ou gerente, ele já é para uma pessoa que tem um conhecimento específico. Então você vê que mesmo as letras, né, que a gente vai pegando, elas se subdividem em subletras, O1A, O1B, P1A, P1B e assim por diante. Porque eu acho que o mais difícil é a empresa querer transferir o executivo, né? Eu vim pelo L1A. Cara, levou 6 ou 7 meses e eu já tava com o Green Card. Foi muito Exato, rápido exato. mesmo. Por quê? Porque o L1A, ele já, como eu falei, tem um caminho próprio para um EB1C, e Aham. o EB1C ele é um dos poucos green cards que não tem fila de espera. Não tem fila de espera. É. Fez o pedido do EB1C, você já pode também solicitar o green card e aguardar aqui dentro dos Estados Unidos. Uhum. Perfeito. Na sua análise, quais os vistos que hoje não tem fila de espera? Qual o tipo de documento para ser aplicado? Bom, fila de espera. Qual que é o conceito de fila de espera? Uhum. Né? Porque as pessoas falam, muitas vezes, a gente ouve falar, poxa, o EB2NW está com a fila de espera de tanto tempo, o É. EB3 está com a fila Aham, de espera aham. de tanto tempo. Que fila de espera? Por que existe isso, Isso. né? Quando a gente fala de um conceito de fila de espera, geralmente a gente está falando de um green card, primeiro de tudo, tá? E o que acontece? O governo federal ele tem um limite de quantos green cards eles podem emitir por ano. Então a USS ela não pode simplesmente distribuir green card para quem quiser, não. Uhum. Existe um limite anual e existe um limite para cada categoria também. Então a gente falou de humanitário, existe um limite alocado só para humanitário, existe um limite alocado para família, existe um limite alocado para os profissionais que vêm por trabalho, certo? E a gente pega esse limite por trabalho e a gente pega a categoria EB1. Ele tem prioridade. Então aquele limite passa no EB1. Sobrou? Vai para B2. Sobrou? Vai para B3. B4 e B5, né? Eles têm categoria, têm quantidade própria para cada um, mas também tem essa parte de sobrou em um, vai para o outro. E o que acontece quando você tem um limite de green card disponível para uma categoria, só que você tem muitas aplicações? Você cria uma fila de espera, né? Porque se, vamos supor, tem 10 mil green cards disponíveis para aquela categoria em um ano, só que tem 30 mil pessoas aplicando. Então tem uma fila de espera de 20 mil É pessoas, verdade. né? E é isso que está acontecendo hoje em dia. Há 2 anos atrás não tinha uma fila de espera no EB2NW. Porém, pela quantidade de aplicações, Uhum. né, e pelo limite de disponibilidade de green card, hoje tem uma fila de espera de mais ou menos 1 ano e meio, Uhum. certo? Entendi. Então é isso, por isso que existe. Agora, essa fila de espera, o quantitativo que vai ser liberado, um exemplo de 1.000, né, green card que vai ser liberado, é, esses 1.000 é o limite total que os Estados Unidos oferecem ou é por país, por exemplo? Porque os Estados Unidos, Boa. eu tenho contato com gente da Rússia, da Ucrânia, da Arábia Saudita, o mundo inteiro está aqui. Aham. Na minha escola, onde eu estudo o inglês, lá tem 8 nacionalidades diferentes. Cara, é uma coisa assim incrível. Só os Sim. Estados Unidos conseguem Consegue reunir. fazer isso, Só os exato. Estados Unidos. E aí eu te pergunto, é exatamente isso. A quantidade liberada é por país ou é uma quantidade para todos os países? Os dois. Por que os dois? Porque tem certos países que eles têm uma categoria só para eles, Hum, ou um limite só para eles, tá? E tem onde que a gente consegue ver essa questão das filas, né? É algo que está na lei de imigração, está na INA, e a gente consegue ver o reflexo do que está na lei num calendário que chama Visa Bulletin, que é um calendário que é emitido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. E lá, se a gente conseguir abrir, vai ver uma tabela de fila de espera e existe a- a- o row, né, a coluna de todos os países. Existe a coluna da China, existe a coluna da Índia, existe a coluna do México, né? uau, incrível. Então, esses 3 países, eles têm uma limitação, tá? Por quê? Já veio muita gente. Existe uma limitação por país também. E quando o país passa daquilo, eventualmente tem que ter um limite.
Eduardo, eu tenho visto muito. A internet tá movimentada nesses dias, né, cara? E eu vejo até na parte americana falando para os turistas, não os turistas, aquelas pessoas que têm green card, não viajar. E até vejo alguns momentos de pessoas falando assim: ó, eu tenho green card, mas eu fui parado na imigração, quiseram me deportar. A pessoa que tem green card, ela pode viajar com tranquilidade, porque isso tão assustando a turma. Ale, eu também vi um vídeo desses, Uhum. né? E olha, o que que acontece? Quando a pessoa tem um green card, só o juiz de imigração pode tirar o green card dessa pessoa, ok? O oficial lá na fronteira, ele pode colocar a pessoa em inspeção secundária, que é a famosa salinha, e fazer Uhum. determinado tipo de questionamento. Mas para retirar o green card, ou a pessoa voluntariamente assina um documento falando que abandonou aquele green card, ou ela pede para ver um juiz, que aí sim o juiz vai determinar se tira o green card daquela pessoa ou não. Então, olha só, no geral, não tem problema viajar. A gente tem que analisar esses tipos de situações, né, que as pessoas às vezes passam na entrada, baseado no contexto dela, né? As que eu percebi e as que eu fui atrás para procurar entender, às vezes a pessoa mentiu em um formulário há um tempo atrás, às vezes teve algum tipo de antecedente criminal que não foi disclosed, que não foi mostrada no processo, e aí os oficiais ficam questionando, né? Mas quem não mentiu e quem não tem nenhum tipo de antecedente criminal, não tem problema viajar nenhum, né? Eu entendo o medo hoje em dia, É. né? É complicado, mas você ter um green card, você é um residente permanente, você tem direito de entrar, tá? Perfeito. Na sua análise, hoje a galera do Brasil, eles estão tendo mais interesse de vir aqui para os Estados Unidos. Qual a sua análise referente ao cenário atual político, Brasil, Estados Unidos e imigração? Olha, isso nem precisa, na verdade, na minha visão técnica, né? Acho que vocês também conseguem me ajudar com isso, porque hoje em dia a situação do Brasil está um pouco complicada economicamente falando, né? E a gente, até vindo para cá, né, Douglas, a gente conversando sobre isso, muitas pessoas do Brasil querendo imigrar. E a gente tem uma situação onde o país estrangeiro, no caso o Brasil, está em uma situação econômica complicada. E os Estados Unidos, onde reforçou a parte de imigração legal e está evitando a parte de imigração ilegal. Não tem como vir mais pela fronteira, cara. É. Né? Não tem como a gente brincar mais com a situação, eu vou vir como, vou ficar na fronteira, lá eu dou um jeito. Não, não tem como mais fazer isso. Então, todo esse contexto, Brasil, Estados Unidos, tem influenciado muito em uma imigração legal, né? E é isso que desde o início que eu comecei o meu próprio escritório, que a gente fala sobre a imigração legal, né? São essas oportunidades aqui que a gente tem para a gente expor as diversas oportunidades que existem para todos os profissionais, né? Que a pessoa consegue vir por conta própria, às vezes uma empresa. Vou te dar um exemplo, Ale. O L1A, né? Você veio através de uma multinacional super reconhecida, ok. Aham. Não precisa ser uma multinacional super reconhecida. Às vezes a pessoa ela tem uma empresa no Brasil e ela quer abrir uma filial nos Estados Unidos, o L1A cabe muito bem para ela. Ela abre uma filial dessa empresa aqui nos Estados Unidos e ela se transfere como executivo para cá. Existe uma opção, às vezes, de um trabalhador que ele é muito bom no que faz, né? Ah, a gente tem no escritório, por exemplo, situações que martelinhos de ouro, cozinheiros, manicures, né? Manicure também? Manicure, cabeleireiro, barbeiro, Uau! né? Que a gente mostra para a imigração que esse profissional é muito bom no que faz. A Aham. gente abre uma empresa para esse profissional aqui. Esse profissional vem de forma legal nos Caramba, Estados Unidos. manicure, cara, martelinho de ouro. Porque na visão do imigrante, por exemplo, quem tá lá no Brasil hoje, e aí de repente a pessoa é cabeleireira e tá vendo aqui agora essa nossa gravação e vai pensar assim: ah, mas de trabalho eu não consigo, É. porque lá já tem muita gente e tudo.
E existe o caminho também para esse tipo de Com profissional? Não, certeza. não é necessário, então, ser um mega executivo, Não. um empresário de sucesso? Não, um dos meus objetivos como advogado de imigração é desmitificar muita coisa. Uma delas é que imigração de forma legal é só para quem é muito rico, só para quem é muito famoso, só se casando com cidadão americano, Uhum. só vindo pela fronteira. Não é, tá? Então, a gente tem vários casos de sucesso para profissionais em profissões, entre aspas, comuns, né? Não precisa ser um Einstein, não precisa ser um executivo de uma multinacional, Sim. né? Mostra que você é bom naquilo que faz, que você consegue vir de forma legal e com a família, tá, gente? Ninguém deixa a família para trás. Aproveitando esse mesmo contexto, Ale, eu já vi alguns vídeos falando sobre empresas nos Estados Unidos que contratam pessoas que estão fora dos Estados Unidos. Foi mais ou menos assim. Um cara falou que veio do Brasil porque ele entrou num site e encontrou um site que contratava estrangeiros. Uhum, Mas aí eu entrei nesse site para ver, né? Eu fui ver qual era a demanda desse site, qual era o tipo de profissão que eles estavam pedindo. Era muito relacionado à área da agricultura. Existe isso mesmo? Existe empresa dos Estados Unidos da área da agricultura que eu já ouvi dizer que é muito deficiente aqui, e sim. também de outras áreas que contratam pessoas de fora do país para ser mão de obra aqui? Poxa, muito comum, É? Douglas. Muito comum, né? E você deu o exemplo aí das pessoas trabalharem na área de agricultura. Existe um Uhum. visto próprio para eles, né, que chama H2A. H2A é um tipo de visto temporário em que a pessoa ela vem de forma super rápida para trabalhar por um determinado tipo de tempo na área de E agricultura. tem fila para esse tipo de visto? Fila não, mas só que tem um sorteio, Ah, tá? Fila, quando a gente fala de fila, é só green card. ok. Mas existem alguns tipos de visto, que são aqueles vistos temporários, são aquelas letras, Uhum. que a gente tem que participar de um sorteio para Ah, poder pegar. Por quê? Da mesma forma que existe limitação aqui de green card, também existe limitação aqui nesses tipos de vistos. E ao invés de ser fila, eles fazem um sorteio. uhum. E as pessoas sorteadas têm autorização de aplicar e eventualmente vir para os Estados Unidos. E a gente fala, por exemplo, do H2A, é um deles, H2B, o H1B, que ele é muito comum, né? Incrível. É. Eduardo, imagina as pessoas que estão no Brasil ouvindo isso, né? E eu acho que a grande questão de que muitos têm é a questão de filtrar informações, né? A gente vê muita informação de todo lado, youtuber, influencers, pessoas que já passaram por processo migratório, e principalmente aqueles processos, a famosa salinha, todo mundo tenta aterrorizar todo mundo e vira um É. pânico geral. Sim. Essa é a realidade dos fatos hoje. Uhum. E eu vejo que você tem já uma conduta de, cara, é possível imigrar. Você tem que se adequar àquele visto que você está se propondo. Hoje no teu escritório, quais são os principais vistos que você encontra a aceitação pelo governo americano, né, o rate de aprovação? Uhum. E outra pergunta também é, a pessoa que está no Brasil, é melhor vir para os Estados Unidos e aqui mudar o status ou já começar a mexer o seu status lá no Brasil e vir com o visto já de trabalho? Boa, Lê. Vamos lá, deixa eu responder a, a segunda pergunta primeiro, né? Nessa questão de mudar status ou vir direto. Vejam bem, o procedimento que deve ser feito, tá, de acordo com os regulamentos, é que a pessoa ela já venha com visto correspondente à intenção dela nos Estados Unidos. Então, se a pessoa ela vem com visto de turista, só que ela tem a ideia pré-concebida de já trabalhar, isso é misrepresentation. O que é misrepresentation? Isso é fraude. Não pode, cara. E um dos maiores problemas que acontecem justamente na fronteira, que resulta em cancelamento de visto, é o oficial identificar essa ideia pré-concebida de já vir com a intenção diferente do que foi apresentado, Sim. tá? Então a ideia ideal é você já vir com um visto correspondente à sua intenção. Agora, veja bem, nada impede você mudar de ideia, tá? Nada impede você vir como turista, você mudar de ideia, olha, agora eu quero parar de turistar, eu quero estudar, você faz a mudança para estudante. Agora eu quero parar de estudar, eu quero fazer a mudança para trabalho, certo? Então o problema está justamente naquela ideia antes de entrar. Entrou, você
tem o direito de mudar de ideia, né? As Claro. pessoas têm a Às opção. vezes a vida muda, a É, intenção é. muda, a família tem interesse em ficar, tem tudo isso também, né? Exato, exatamente, né? E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos o tempo parece que corre de maneira diferente, É. né? A gente vive 5 dias em um só. É É. incrível isso. Bom, e respondendo à primeira pergunta, hoje no escritório a gente tem muito sucesso no L1A, tá? E a gente faz muito visto O1. Bom, isso eu falando de visto temporário, né? Nos green cards a gente faz muito EB1, EB2 e EB3. Ok? Tá. Bom, o que que é o visto? O L1A a gente já comentou aqui, que é a transferência de executivos. Uhum. O que que é o visto O? Né? Visto O é o visto para aquele profissional que ele é muito bom no que faz. Certo, Ale? Douglas? Sim. Tá. Como que a gente mostra para a imigração que um profissional ele é muito bom no que faz? É. Essa é a pergunta. É. Né? É. Então, no regulamento existem 8 critérios. Uhum. E desses 8 critérios, a gente tem que comprovar que preenchemos pelo menos 3 desses critérios. Oh. Eu acho que é uma probabilidade muito boa, Boa, né? excelente. De De 8, 3, oito, né? é, Menos da metade. Exatamente. É. Né? Bom isso, é. Quais são esses critérios? Né? Primeiro, se esse funcionário já recebeu algum tipo de premiação ou reconhecimento na área dele. Não é qualquer tipo de premiação, não é qualquer tipo de reconhecimento, tem que ser uma premiação que tenha certo reconhecimento nacional. Uhum. Bom? Segundo, que a pessoa ela é membro de alguma associação profissional. Uhum. Também não é qualquer associação, não basta a gente pagar Uhum. e ser membro de associação que a gente vai. Por exemplo, né? Eu sou membro do BOR, lá no Brasil eu era membro da OAB, Uhum. não bastava eu pagar a OAB, eu tinha que exercer algum tipo de função ou ter algum tipo de posição dentro da associação que eu consiga mostrar que para eu chegar naquela posição eu tenha tido certo tipo de reconhecimento, não é qualquer pessoa que entra, teve um processo seletivo mais apurado, alguma coisa nesse sentido. Bom? Terceiro requisito, publicação em mídia. A gente tem que mostrar para a imigração que fomos objetos de publicação em mídia. Podcast, Hum. revista, jornal, deu entrevista para TV, rádio, esse tipo de Sim. coisa, onde a pessoa ela é mencionada ou o trabalho dela é mencionado. Perfeito. Quarto requisito, que você avaliou, julgou o trabalho de outro profissional. E aí, se você ensinou outro profissional, se você avaliou o desempenho, a pessoa na posição de executivo, ela está o tempo inteiro fazendo isso. É. Gerenciando, corrigindo, Gerenciando, avaliando, isso. analisando, fazendo performance review, né? Análise de performance, Uhum. para decidir se demite ou contrata pessoas, né? Então, você treinando, ensinando, corrigindo pessoas é uma demonstração de que você preenche esse quarto requisito. Aham. Tá? Quinto requisito, publicação de artigo científico. Né? Artigo científico, livro, algo que seja publicado em algum tipo de plataforma com grande circulação ou que seja um conteúdo voltado para um tipo específico numa área profissional, por exemplo. Pode ser uma invenção também? Algo que. Esse aí já é o próximo. Ah, é o próximo? O artigo é simplesmente você escrever um artigo e ele ser publicado ou uma plataforma profissional ou uma plataforma de grande mídia. Aham. Diferentemente da publicação em mídia, nessa aqui você é o autor desse artigo. Na publicação em mídia você é o objeto, né? Você é o entrevistado, você é a pessoa que é falada sobre. Né? Uhum. O próximo requisito aí sim, que é a questão de desenvolvimento de alguma técnica original, alguma coisa que teve contribuição na tua área. E é importante, eu gosto de tocar nesse ponto, porque não precisa ser algo que você inventou e está patenteado e foi original que você inventou do zero. Não. Às vezes existe um procedimento pré-existente para você executar alguma coisa e você fez algum tipo de mudança naquele procedimento e teve resultados melhores do que era feito antes. Vou te dar um exemplo. Eu faço muito para os profissionais da beleza, né? Teve uma, por exemplo, que ela tinha uma técnica de aplicação de mega hair. Ela não inventou o mega hair. Sim. Ela não inventou o processo de aplicação de mega hair, mas ela, naquele processo, ela tinha um detalhe que ela fazia diferente do processo comum, que era dela, e ela ensinou isso para outras pessoas. Uhum. Uhum. Né? E a gente conseguiu comprovar isso. Tá? Próximo requisito, se a pessoa já exerceu alguma função crítico-essencial para uma empresa, organização ou instituição de reputação distinta. Essa aqui, se a pessoa é executiva de alguma multinacional, é simples. É. É. Simples. Né?
Mas também não precisa ser empregado diretamente por essa empresa. O regulamento fala prestação de serviço. Então, se você é um independente e você eventualmente prestou algum tipo de serviço, Já tá valendo. tá valendo, tá bom? E por último, remuneração alta, tá? Esse aqui também a gente consegue bastante para vários tipos de profissionais, tá? Uhum. O que significa a gente mostrar que o profissional recebeu ou vai receber uma remuneração alta? Não quer dizer que a pessoa é multimilionária, nada disso. A gente tem que ver qual que é a média salarial daquela profissão e a gente mostra que aquela pessoa recebeu 40% ou 50% a mais do que a média. Uhum. Então, se a gente faz uma pesquisa e mostra que a média é de 5 mil reais e essa pessoa recebe 7.500 por mês, já preenche esse requisito. Mas Entende? aí, por exemplo, um empresário que tem todos esses critérios, quando chega na parte do salário, por exemplo, da remuneração, ele normalmente recebe pela empresa e depois ele tem o salário dele, que é uma porcentagem, 10%, 20% que ele vai ganhar da empresa ali. Ele consegue mostrar o relatório anual de faturamento da empresa para comprovar esse recebimento ou tem que ser de uma conta pessoal dele? É sobre a pessoa, não a Sobre a empresa, pessoa. tá? Uhum. O regulamento não fala salário, ele fala remuneração. Distribuição é remuneração, né? Salário que ele já recebe de forma fixa também é remuneração. Uhum. Bônus é remuneração, É. né? Todo tipo de income, todo tipo de renda que ele tem através do trabalho, e nem precisa ser através diretamente da própria empresa. Às vezes, enfim, né? Todo tipo de remuneração que ele consiga vincular ao exercício do trabalho, Uhum. tá válido. Tá Tá? válido. E uma coisa que a gente faz, o Douglas, é que eu não espero, quando eu consulto com a pessoa, eu não espero que ela caia de paraquedas já pronta com tudo que eu preciso. Olha que eu tenho 3 requisitos, eu tenho esse e esse. Não. Até porque muitas pessoas que eu converso não têm ou não sabem exatamente onde encaixar, Uhum. tá? É aí que meu trabalho entra, tá? A gente faz um trabalho de acompanhamento, eu não faço um trabalho de pegar, imprimir e mandar, não. A gente faz um planejamento imigratório e aí, nos próximos 3 a 6 meses, a gente trabalha junto para que essa pessoa consiga preencher aqueles Uhum. requisitos, né? E aí sim, a gente prepara um processo adequado e envia para a imigração. Tá? Uhum. Perfeito. A sensação que eu tenho é que quando você entra com vistos para trabalho, o mercado americano ele absorve melhor aquelas pessoas, né? Uhum. Porque também no passado se falava muito, nossa, eu preciso casar com um americano, preciso casar É. com uma americana. E os filmes mostravam, cara, eu lembro de filmes que mostravam a pessoa casando e aí no casamento virava americano. E tem programas de TV também que você tem 90 dias para. 90 Day Fiancé, É né? exatamente, que é muito popular aqui na televisão Sim. americana, que você tem 90 dias que você conhece a pessoa na internet, tem 90 dias para casar e provar para o governo que você está casado. E também tem asilo, exílio e o que for. Cara, o que você vê para o futuro? O mercado americano ainda vai absorver profissionais de vistos para profissionais versus o restante, estudante, exílio, casamento, tudo. Cara, me dá uma visão do teu que você pensa pro futuro para o governo americano. Gente, qual país que não ia querer ter profissionais qualificados trabalhando no país, É. gerando renda, gerando empregos, né? Movimentando a economia, né? Vamos pegar o presidente atual, Donald Trump, né? No primeiro mandato dele, ele realmente tinha uma resistência quanto à imigração, até legal, até por trabalhar, não vamos proteger o trabalho americano, etc. Nessa segunda campanha, nesse segundo mandato, ele veio com uma postura completamente diferente. Ele já não fala mais mal da imigração legal, muito pelo contrário. Ele fala para as pessoas: olha, se você quiser vir para os Estados Unidos, você vem de maneira legal. Os Estados Unidos está de portas abertas para as pessoas qualificadas e queiram trabalhar aqui. Ele já falou diversas vezes muito bem do H-1B, né, que é o visto que traz muito profissional na área de tecnologia e várias outras áreas, né? Então, eu não vejo os Estados Unidos, ainda mais os Estados Unidos com a economia que é, né, com a força que tem, muito baseada na força imigratória, na força de imigrantes, simplesmente fechando a porta para profissional super qualificado, né? Essa é a minha ideia.
E um ponto interessante que você fez um comentário antes, Ale, sobre a Aham. questão de informação, né? Uhum. Poxa, você não. A gente vê, era só casamento, é o Nine É, Day Fiancé, é. etc. e tal. Eu tenho uma ideia de que um tempo atrás o problema era a falta de informação, né? Na época da minha mãe, do meu pai, era o problema de, não, para ir para os Estados Unidos imigrar é só pela fronteira. É. Só dessa maneira, é só fazendo alguma coisa errada. Hoje eu vejo que o problema, na verdade, ele é muita informação ruim, É. Bom, né? bom O tempo ponto. inteiro, vários tipos de informações. Pô, você trouxe um exemplo aqui que eu também vi. É, Uma pessoa que sequer é advogada falando para as pessoas com green card não viajarem. exatamente. Não foi? Foi. E assusta, né? Assusta, cara. Assusta, É assusta. é uma situação que muitas pessoas já ficam com medo e aí você coloca a gasolina no fogo. É verdade. E algo que não é verdade, É, né? é. Então esse é o problema que eu vejo hoje em dia. E é isso que eu tento trazer quando a gente vem nesse tipo de plataforma com a audiência que você tem, Uhum. para falar que a imigração legal existe, existem diversos caminhos que são poucos falados, tá? E que se você quiser vir com a tua família de forma legal pela porta da frente, bem tranquilo. Vamos falar de tempo. Uhum. Quanto tempo para a pessoa vir? Se ela quiser vir com um visto L, com um visto O. Cara, se a pessoa se planejar certinho, 6 meses ela tá aqui dentro dos Estados Unidos, né? 6 meses. Cara, 6 meses. rápido, Muito rápido. né? É muito É rápido, impressionante, né? Muito bom. Em compensação do EB2NW, que é um dos mais falados, hoje talvez nem tanto por conta do prazo de demora, que está demorando de 2 anos e meio a 3 anos aí por conta da fila, né? Sim. Então esse aí tem a possibilidade de 6 meses. Aí hoje, falando-se em questão de prazo, o que eu vejo os escritórios fazendo e paralegal fazendo é oferecendo o O1, por exemplo, que é um prazo mais rápido, dizem que não tem fila. Oferece também o EB1, que também dizem que é mais rápido. E aí, na sua análise, para um escritório, um advogado, indicar um visa para o imigrante, ele tem que saber o que ele está dizendo, né? Porque é muito fácil um escritório, para ganhar o dinheiro, falar assim: entra aqui pelo O1, mas o cara não é elegível pelo O1. E aí, qual a sua postura diante dessa situação para você passar uma informação legal para o seu Ô, cliente? Douglas, eu falo isso em todos os canais que eu vou o tempo inteiro. O meu trabalho, eu não faço processo de visto. Eu não faço um processo para você pegar um visto e entrar. Eu faço um processo de mudança de vida para a pessoa. E isso é de tanta relevância que a gente não pode simplesmente. Eu fico o tempo inteiro receoso de falar alguma coisa e essa pessoa não conseguir. Apesar de eu não conseguir controlar o resultado, eu tenho um controle sobre a probabilidade de sucesso daquele caso. Eu não pego caso que eu acho que vai dar errado. E se eu achar que a pessoa tem 50% de chance, eu sou super aberto com ela. Falo, olha, se a gente conseguir isso da maneira que está seu caso hoje, é 50% de chance. Tá disposto? Aí, tô dessa maneira, não estou disposto. Falei, então, tranquilo. Tá? Se você tiver ainda intenção, vamos trabalhar junto aqui pelos próximos 6 meses que a gente pode fazer isso ou aquilo, que aí vai aumentar mais ou menos 20, 30% de chance. Se ele tiver, não, eu quero ir agora, vamos 50%? Ok. Né? Sempre sendo transparente, Douglas, porque o nosso trabalho a gente não está vendendo qualquer coisa, a gente não está fazendo qualquer tipo de serviço. Todo mundo que está aqui nos Estados Unidos é imigrante, né? Que não nasceu aqui, ele teve que passar por algum tipo de processo. E a gente que quer ficar aqui, a gente confia naquele profissional que a gente entende, tem a perspectiva que ele é o conhecedor da lei, né? Ele é o conhecedor do processo. E as pessoas confiam que a gente fala. É verdade. Então eu não posso sair falando qualquer coisa. Eu tenho uma certa autoridade e credibilidade para falar o que eu falo. Né? É verdade. Esse é um assunto muito interessante, Lê, porque assim, quem está em casa certamente vai se identificar com esse nosso momento aqui, porque como que você que quer imigrar, ou que já está aqui, ou que quer vir, vai encontrar um escritório que seja honesto no que faz e que não é só pelo dinheiro? Porque o que eu já vi, doutor, é pessoas falando assim: eu entreguei a minha vida e não fui aprovado. Eu paguei muito dinheiro. Em janeiro, eu fui em um evento junto com o Alê,
Cara, acho que você vai lembrar, eu não vou citar o nome da pessoa aqui porque é uma coisa muito pessoal, mas um cara bilionário que mora hoje no Brasil e que não pode morar mais nos Estados Unidos, porque quando ele veio há muitos anos atrás, muito famoso inclusive, é um coach relacionado com essa galera muito grande, e ele falou assim: os meus processos de visto não deram certo porque eu ouvia uma pessoa falando assim: ah, vai lá e faz com fulano de tal e não sei o que, vai dar certo. E não dava. Vai lá e faz com fulano. E não dava. E o cara gastou mais de 150 mil Nossa, dólares e hoje não pode ser um residente dos Estados Unidos. Uhum. Um cara que tem a vida toda aqui, ele tá sempre aqui. É. Sabe como que ele conseguiu ter acesso hoje aos Estados Unidos? Porque ele se casou com uma portuguesa. E aí, pelo visto do casamento dele, o português, o passaporte português tem acesso à entrada aqui. Uhum. E é só por causa disso, porque ele não tem mais nem visto brasileiro para poder entrar. Ô Douglas, infelizmente, a gente tem vários tipos de problemas hoje no âmbito imigratório, né? A gente que é advogado licenciado, a gente está autorizado a dar conselho legal. Queira por bem ou queira por mal, quando a gente fala de um regulamento imigratório para uma pessoa, isso é conselho legal. Se eu entendo que aquela pessoa ela se qualifica ou não para um determinado tipo de benefício imigratório, baseado em lei, em precedentes, em parâmetros, isso é análise jurídica, isso é aconselhamento legal. Então, só um profissional licenciado para tanto pode fazer isso, pode falar sobre isso. E é aí que a gente encontra o problema. Aqui em Orlando, principalmente, eu não sei o que acontece aqui em Orlando. Eu chego aqui, abro a internet, eu vejo que em cada esquina tem um especialista em EB2NW, especialista em EB1A, né? Ah, paralegal. Gente, só quem pode fazer processo imigratório é advogado, ok? Paralegal, o que é o conceito de paralegal? Paralegal é o assistente legal do advogado. Paralegal não pode ter cliente próprio, ok? Se o paralegal quiser trabalhar de forma independente, tem que ser através de um advogado. Os clientes do paralegal têm que ser advogados. E os advogados, por sua vez, têm os clientes finais. Certo? O paralegal não pode ter um cliente final. Não pode dar conselho jurídico, não pode fazer o que faz. E aqui eu vejo várias empresas que não têm advogado, que não têm a experiência e que sabem vender muito bem, que vendem sonhos e acaba tendo esse tipo de resultado igual essa pessoa, né? Esse é um problema, infelizmente, que acontece e é por isso que eu falei sobre as informações. Tem muita informação de baixa qualidade. Então, a minha orientação para as pessoas é que busquem o background do profissional que vocês estão contratando. Peça para falar com o advogado. Ah, você é advogado? Da onde? Qual que é o número do teu bar? Vai lá, todo bar da Flórida, da Geórgia, Massachusetts, todos eles têm um diretório onde você consegue conferir se aquele advogado ele é realmente registrado ou não. E aí sim você tem um certo tipo de confiança, tá? Porque nós, advogados, nós somos regidos pelo bar. Eu não posso vir aqui e falar para o Douglas que ele se qualifica para um visto sabendo que ele não se qualifica. Se eu fizer algum tipo de besteira no processo do Douglas e ele ser prejudicado por isso, o Douglas pode vir me processar. Eu tenho seguro. Por quê? Porque o bar fala para eu ter seguro. Eu posso perder minha licença. Por quê? De acordo com as regras do bar, se eu fizer uma malpractice, né? Se eu fizer um processo de forma errada, por negligência, imprudência, eu posso ser prejudicado por isso. Eu posso perder minha licença. Sim. Então eu tenho responsabilidade. Além da responsabilidade humana, eu tenho responsabilidade legal para manter minha licença. Que tipo de responsabilidade um profissional que não é licenciado tem? Baixa, né? Zero. Verdade. Zero. Exato. Não tem a pele em risco, não tem nada, né? Não tem nada a perder. E acaba que essas falácias, né, de sonho americano sendo vendido como se fosse bala, tá acontecendo o tempo inteiro. E muita gente caindo, né? Uma das outras situações que me chama muita atenção, e eu conheço pessoas que entraram por esse caminho, é o asilo. E eu já vi muita gente falando que, tipo assim, confusão isso. Se eu ganhasse $1 para cada pessoa que eu converso. Eu já vi, não, mas muita gente já veio, né? E eu conversando, e as pessoas falaram assim para mim: ah, mas eu entrei
com asilo. Uhum. Como eu não entendo, para mim, ok, eu não sei do que ele está falando, mas o que é o asilo? Para quem ele serve? Não é? Quem está elegível ao Não é, asilo? cara. E quais os riscos de quem entrou no asilo e que não deveria ter entrado? Passa pra gente aí, porque tem pessoas agora que vão ouvir essa mensagem que tá num passo para entrar no asilo e outros que já entraram. Passa pra gente a Se visão. você tá no passo de entrar para asilo e você não sofre persecution, né, perseguição por conta de ideia política, religiosa, por você fazer parte de algum tipo de grupo humanitário, não ter um caso legítimo de asilo, você tá colocando tua mão na boca do lobo. Por quê? O caso de asilo, ele é um dos poucos processos em que, depois de 180 dias, você tem o direito de solicitar uma autorização de trabalho e ele vai ser aprovado. Ponto. Então, às vezes, as empresas, consultorias, paralegais, o que você quiser chamar, elas vendem um asilo com a ideia de que não, você vai conseguir autorização de trabalho, você vai É, conseguir isso e aquilo. Hum. Todo mundo quer realmente uma autorização de claro. trabalho, É. né? Qual que é o lado negativo que ninguém fala? Uhum. Se o asilo for negado. Quando o asilo é negado, ele é um dos processos que automaticamente você vai receber uma notificação para comparecer na corte de deportação. Caramba, é sério. Aí, na corte de deportação, meu amigo, a briga ela é muito mais embaixo, né? Você já está em um outro nível, você já está ali É. na, Ninguém fala na essa ponta do parte, barco. né? Ninguém fala isso, né? Ninguém fala, porque Só eu fala aposto que se alegria, né? falasse isso para a É. pessoa, opa, Caramba, cara, então eu que vou ficar quieto surpreso, aqui, cara. né? Além do que, o asilo, para as pessoas que realmente têm um caso legítimo, ele já é muito difícil. Podem puxar o número de asilo, de aprovação de asilo. Existem esses números por juízes, por comarcas aqui nos Estados Unidos e a gente consegue perceber. Raramente você vai ver um juiz que aprova mais de 10% dos casos. Caramba, Raramente. E eu olha estou falando isso. para casos gerais, legítimos, de pessoas que realmente sofrem perseguição. Honduras, né, países realmente perigosos, né, Guatemala, etc. Uhum. Imagina para um brasileiro. Quer dizer que não pode ser aprovado para um brasileiro? Claro que não, não existe, né? Não existe assim no imigratório algo que não pode ser feito. Você está disposto a arriscar? Algo que já é muito difícil para alguém que já tem um caso legítimo, que se você for negado, você vai parar em um curso de deportação? É, É, olha isso. é. Né? Tem que botar na balança mesmo, né? Não, Pra tem ver se que vale a colocar pena, né? muito na balança. Além do É. que, muitas pessoas acham que o asilo pendente, ele lhe assegura um status aqui nos Estados Unidos. Isso também é outra falácia. Né? Processo pendente não assegura status. Tá? A gente está vendo aí vários tipos de pessoas com asilo pendente sendo pegas pelo ICE, presas e aguardando lá Caramba, algum que tipo de decisão. situação. É, Tá? Uhum. é, Triste, é, Triste, né? triste. é. Pior que as pessoas entram numa dessa inocentemente, porque simplesmente o advogado ou o escritório só quis vender, É. só quis o dinheiro. É, Que triste realidade, cara. é. É triste, a gente infelizmente vê muito isso. Que triste. Eduardo, vamos falar um pouco sobre. A gente falou um pouco sobre as pessoas que querem migrar. Então a gente já sabe que por trabalho o governo americano está buscando essas pessoas. É um caminho Sim, mais tranquilo, entre aspas, porém, se a pessoa é capacitada dentro das qualificações que o governo americano pede, você consegue se qualificar. Vamos falar um pouco sobre os 50 estados americanos, na qual cada estado é um país, teoricamente, e vamos falar um pouco sobre as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há 10, 15, 20 anos ilegalmente. E muitos deles começam a migrar da Flórida para a Geórgia, depois da Geórgia para o Tennessee, tentando buscar uma amenização das políticas locais. sim. E isso, cara, eu vejo que é colocar um pouco de tentar botar um band-aid na ferida É, aberta, praticamente. sim. Cara, vamos falar um pouco sobre isso? É um assunto interessante, né? Interessantíssimo. Porque realmente acontece. Como você falou, né? Os Estados Unidos ele é um país federativo, isso significa que os estados eles têm certa autonomia para determinados tipos de assunto. Só que imigração não é um deles. Vamos deixar isso bem claro. Uhum, Imigração ela é de jurisdição federal. O estado não pode regulamentar a imigração. Então, independente se você está na Flórida, está em Massachusetts, uhum.
Você corre o risco de ser pego Uhum. pelo ICE e ser Uhum. deportado, tá? Porque Porque tá no sistema, né? Então vai mostrar lá o que o aconteceu, onde sistema, você passou. querendo ou não, o ICE, ele é a polícia em âmbito federal, no que tange a imigração. Então, Uhum. se a pessoa estiver em Massachusetts, está dentro do território nacional dos Estados Unidos, está dentro do poder de jurisdição do ICE. Uhum. Pode pegar a pessoa. O que acontece hoje em dia é justamente esse viés de ser pró e contra imigrante de cada governador de estado, que pode facilitar ou dificultar a ação do ICE. Então vamos pegar um exemplo aqui na Flórida, né, onde a gente tem um DeSantis, e ele claramente é uma pessoa que é contra a imigração ilegal, certo? Bom, como governador, ele é dono do poder executivo, ele que manda na força executiva do país. Quem é a força executiva? Polícia, por exemplo. Uhum. Então, se ele ordenar a polícia a averiguar se a pessoa tem ou não um determinado tipo de status, apesar dele não poder iniciar um processo imigratório, nada impede da polícia notificar o ICE e falar, olha, o sujeito aqui está sem status, tem que pegar ele, né? Por exemplo, renovação de carteira de motorista. O DMV ele faz parte do poder executivo do estado da Flórida. Eu acho que aqui também é complicado, né? A Sem pessoa status não consegue não tirar uma carteira de consegue, motorista. né? Na Geórgia também não. Mas a gente sabe que Massachusetts pode, né? Então é ali que a gente entende qual é realmente o poder e autorização que o governo estadual tem, que pode afetar o imigrante, mas não regulamentar a imigração. São dois pontos diferentes, né? Uhum. Agora, a pessoa que está aqui há 10, Pois 20 é. anos, né, O que Lê? eles têm que fazer, cara? Cara, é complicado, Ah, né? Existem certos meios da gente conseguir restabelecer o status, porém uma pessoa de 10 a 20 anos é muito complicado a gente voltar a isso, né? Então, quando a pessoa, esse é até um ponto interessante, né? Você que está aqui nos Estados Unidos e ainda tem um status, seja ele de turista ou estudante, mantenha, porque você tem um leque de opções, tá? A partir do momento que você fica sem status, as suas opções que antes eram 10, cai para 2, por exemplo. E essas 2 opções são muito difíceis de conseguir. Geralmente envolve uma situação humanitária ou você se casa com um cidadão americano, ou algo nesse sentido, né? Qual é a solução para quem está há 10 a 20 anos? Olha, ou ver algum tipo de opção humanitária que realmente é legítimo, ou casamento com um cidadão americano, ou, enfim, algo bem limitado, né? Com condições bem específicas. Mas os filhos não podem dar o green card para um pai ou É uma aí que mãe? entra a questão da família, né? Isso. Quando eu falo casar com um cidadão americano, mas também entra a categoria do filho que é americano, maior de 21, pode sim aplicar para os pais, Ah, tá. né? Porque dentro do âmbito de imigração por família existem também as subcategorias, né? E o conceito de quando a gente fala de uma pessoa está pegando o green card porque casou com um americano, ou porque o filho é maior de 21, ou porque tem um pai americano, é porque existe uma relação de immediate relative. Essas pessoas que têm um relativo imediato, e essa relativo imediata é cidadão americano, certos tipos de violações migratórias são automaticamente perdoadas. Que violações? Ficar fora de status há mais de 10 a 20 anos. Trabalhar sem autorização, por exemplo, né? Então essas pessoas ali têm essa condição de conseguir. Uhum. Mas, de novo, situações muito específicas. Muito específica, é. E quem não tem essa opção? Uhum. É. E o filho precisa ser de maior ou pode ser um filho de menor? Maior de 21. Tem que ser de maior. Maior de 21. Uhum. Entendi. E americano. E americano? Sim, sim, nascido aqui, claro. Sim. Uhum. Nascido aqui ou se naturalizou depois? Ou se naturalizou. Sim. Mas não tem como um filho se naturalizar sem o pai ou a mãe. Tem, claro que tem. O Tem? filho pode se casar, mano. Ah, Né? sim. Casamento. Eu digo no Casamento, sentido às do vezes, filho de menor ainda. dependendo do estado, um filho menor ainda pode se casar. sério? Né? Ah, mentira, essa eu não sabia. Não, menor assim, né? Quando a gente fala menor, acho que pro nosso Eu digo contexto, 15 Brasil, anos. menos de 18, né? Mas tem estados em que isso varia. A gente tem 50 tipos de regulamentos Exato, diferentes, né? Eu não exato. conheço de todos. Mas dependendo do estado, por É. que não? Né? Com autorização dos pais, existem estados que colocam esse tipo de limitação, né? Então não tem Legal. problema. Não sabia dessa. Né?
Vamos falar um pouco de curiosidade? Vamos. Eu acho que todo mundo tem aquele medo da fila do TSA quando chega nos Estados Unidos, né, cara? Acho que todo mundo apavora. Sim. Esses dias atrás eu tava brincando com meus irmãos lá do Brasil, eu tava contando quantas estrelinhas tem no visto de turista da pessoa. Então dizem que quando tem 3 É. estrelinhas você entra fácil, porque Ah, é? por segurança. Nunca Quando ouviu tem... isso, não? Não, isso Já eu ouvi isso aprendi no também. YouTube, aprendi no Eu já YouTube. aprendi E isso. quando tem 2 estrelinhas ou 1 estrelinha, a probabilidade de Estrelinha você... onde? Eu não No sei. visto, No no B1, Visa, B2. embaixo da foto, É, tem ou 3 estrelinhas, ou 2 estrelinhas, ou 1 É estrelinha. mesmo? Exatamente. E aí, é o que o Ali tá falando. Quando tem 3 estrelinhas, para o agente de imigração, quando você está entrando, você passa batido. Quando tem 2, ele vai te olhar com uma análise, ele vai querer te fazer perguntas e tudo mais. Agora, quando tem uma, se prepara. quase que impossível. É, Você entra de sempre vai costas. passar É, desse boato aí eu não Não ouvi tem o que não, tá? falar. E outra, né? Tudo que eu ouço assim sobre imigração que eu realmente não verifico e não tem base legal pra mim é boato, tá? Sim, Então é É, interessante e é eu verdade. buscar saber, mas honestamente eu nunca É. não Não, mas, tenho mas conhecimento. a pergunta aqui, né, na verdade, até que ponto esses, é claro que não tem muito, não está muito relacionado ao visto de trabalho, né, e também do escritório, mas até que ponto esses agentes de imigração, eles têm informação realmente Ah, das sim. pessoas que entram Sim, com na hora certeza. da entrevista? Porque eu vejo muitas vezes, quando eu tinha o visto, ah, eles não me perguntavam muito, realmente aquela pergunta básica, o que você vai fazer aqui? Quantos dias você vai ficar? E tá Quanto de tudo dinheiro bem. trouxe? Quanto de dinheiro É. trouxe? E Sim. muitas vezes chega muito brasileiro que nem inglês fala. E não tem um tradutor ali, alguém, e muitas vezes a pessoa nem responde a pergunta que o agente de imigração fez. Mas ele deve ter ali num sistema, algum sistema de proteção ou risco Sim. assessment. Então isso o governo americano É, está bem sim, avançado, né? existem certos tipos de red flag. Tem acontecido mais ultimamente, onde os oficiais da fronteira, né, que é os oficiais do CBP, dos CBP, Customs and Borders Patrol, eles estão recebendo orientações superiores para fazerem um escrutínio maior das pessoas que estão entrando. O que é o escrutínio maior? É para o secondary inspection, para a inspeção secundária? Vamos olhar teu telefone, tá? O que você fez aqui da última vez? Deixa eu ver teu Uhum. telefone. Se existe algum tipo de conversa naquele telefone que possa ser interpretado como algum tipo de trabalho indevido que ele performou ou a intenção de performar algum tipo de trabalho, fora. Já tá fora. A gente às vezes vê depoimentos de pessoas que tiveram visto cancelados. Eu, honestamente, acho que pelo menos uma vez na semana eu falo com alguém que teve um visto cancelado. Nossa. E ali eu tenho acesso ao que foi perguntado pelo oficial, o que foi respondido. Ah, E realmente, ah. né, muitos dos casos realmente podem dar a entender isso, outros não. E aí tem como a gente reverter, tem como, né, dependendo do tipo de caso, tem como a gente trabalhar em cima dele. Mas realmente, ultimamente, até para quem está vindo para os Estados Unidos, se você não tem nenhum tipo de problema nada a esconder, não vai ter problema. É. Mas cuidado ali com os tipos de conversa que você mantém no telefone, É. né? E os tipos de resposta que você dá para a imigração. Boa, boa Que dica. ali eles podem, o oficial do CBP ele tem autorização de cancelar o visto, Nossa. tá? E fazer o que a gente chama de expedited removal, né? Eu não sei a tradução agora, mas tirar a pessoa, cancelar o visto e dar um banimento de 5 anos para a pessoa. Nossa, 5 anos? 5 anos. Caraca. 5 anos sem ela poder voltar. Caramba. Aí ela tem duas opções. Ou ela espera os 5 anos ou ela faz um pedido de perdão. Né? Eu lembro, eu acho que eu já conversei, sem brincadeira, com uns 4 tatuadores. Que eles vinham, assim, pessoas super qualificadas, Uhum. sabe? Eles vinham com visto de turista, faziam ali umas tatuagens, 1 mês, 2, voltava. Uma hora vai dar problema. E dessas 4 pessoas deu problema. Uhum. Né? Algumas receberam um banimento de 5 anos, outras não. Outras foram autorizadas a retirar a aplicação de admissão, não tiveram banimento, porém fica manchado na imigração. Fica. Né? E aí é um outro tipo de problema. Uhum. E aí, vale a pena o risco, Ale? Não vale. Se um não profissional que é um tatuador super qualificado, por que É. que já não vem com Entra visto com de visto de trabalho? trabalho, Poxa, existem várias opções para o tatuador. Né? O O, por exemplo, que a gente já
fez para tatuador, ela tem autorização de 3 anos para poder trabalhar nos Estados Unidos. Ir e vir. Você não precisa abandonar o Brasil. Você não precisa residir nos Estados Unidos se você quer, se você não quiser. Mas se a sua intenção for vir trabalhar, você tem que ter o visto correspondente para tanto, Uhum. né? E a pessoa tem, olha só, ela faz assim. Às vezes as pessoas pensam que é muito caro um visto. Quanto custa o risco? É. Quanto custa o medo? Quanto custa um É. banimento? É. Né? Qual que é o valor que você vai ter ali? Então é esse tipo de cálculo que as pessoas deveriam fazer na hora de investir em um visto, né? Uhum. Ainda mais esses profissionais que, em comparação ali com o que eles receberiam no Brasil e nos Estados Unidos, como que vale a pena fazer um investimento desse, né? E É. muitos profissionais da área da beleza, por exemplo, que eu trabalho, eles preferem muitas vezes um visto do que um green card porque eles têm as clínicas no Brasil. Uhum. Eles têm os clientes no Brasil, mas eles querem ter a possibilidade de vir trabalhar, fazer o dólar e voltar. É. Tudo de forma legal, Uhum. entende? Às vezes, eventualmente, um profissional que tem ali 3 anos, ele trabalha já de forma independente, ele tem esses 3 anos para construir uma cartela de clientes, né? E eventualmente, quando ele quiser imigrar, ele vai, muda desse green card, faz uma aplicação, faz uma aplicação do visto O para o green card. Uhum. E esse é um detalhe que a gente utiliza muito essa estratégia no escritório. A pessoa que já tem um visto O, ela já foi pré-determinada pela imigração que ela tem habilidade extraordinária. Já não é qualquer profissional. Tá. E quando você já tem esse aval da USCIS, da imigração, falando que você é muito bom naquilo que faz, você já está com o pé dentro no Green Card. Certo? E a gente faz muito essa estratégia. Às vezes a pessoa ela não tem a qualificação suficiente para um EB1, por exemplo. A gente pega um O, coloca ela aqui. Saltar daqui para cá é muito mais fácil do que saltar daqui para cá. Claro. Verdade. Entende? Uhum. E tem dado muito certo essa nossa estratégia. Uhum. Né? E é uma das várias opções que a gente tem É. para o caminho de Green Card. Existe o L1A para EB1C, existe H1B, EB3. Gente, o importante é você conversar com um profissional que sabe o que está falando. Até advogado licenciado, às vezes ele não trabalha nesse tipo de área de imigração. Certo? Porque a imigração ela é gigantesca. Existe a parte de defender em corte, existe a parte de visto humanitário, de família, né? E às vezes esse profissional não tem um conhecimento tão aprofundado assim na parte de trabalho, né? Ele é um tópico por si só, né? Eu não trabalho com deportação. Eu não faço deportação. Eu sabendo que eu não faço, não tenho conhecimento suficiente nessa área, eu vou pegar um caso de deportação, porque eu posso, no fim, atrapalhar a vida dessa pessoa, né? Mas a parte de trabalho eu entendo, né? E é isso que a pessoa, quando vai conversar com o advogado, tem que perguntar. Não tenha medo de perguntar. Qual que é o teu background? Qual que é a tua experiência? Qual que é a tua licença? É. Eu faço questão que as pessoas venham me perguntar isso. Porque se eu estou do outro lado, eu quero saber também. Né? Doutor Eduardo, uma dúvida que me gerou ao decorrer dessa nossa conversa é a seguinte: imagina você um imigrante que veio lá do Brasil e está aqui com visto de turista, né? E ele chegou, um exemplo, mês passado, e ele pode ficar até novembro, né? Dentro do I-94, né? Que é Aham. a legalidade. Sim. Só que aí esse cara quer dar entrada na documentação, ainda está vendo lá os escritórios e tudo. E aí chega mais ou menos em setembro, ele ainda não está com documentação ativa, ainda não escolheu um escritório, está aqui como turista, não quer perder o status, Boa. mas também não quer ficar preso, porque, pelo que eu sei, se ele entrar com visto F1, ele não pode viajar a qualquer momento, até porque ele tem as aulas presenciais que ele precisa cumprir. E aí esse cara está pensando em voltar para o Brasil, fica lá um mês, mas ele já está aqui 4. Né? Falta só 2 meses para acabar o status dele. Ele está aqui 4, vai para o Brasil, fica um mês e regressa. Você acha isso válido? Melhor não tentar? Qual a dica que você dá para esse cara que está nessa incógnita aí? Bom, não existe uma regra falando assim, você só pode voltar depois de tanto tempo estando no teu país de origem, tá? Não existe.
Só que best practice, o que é best practice? A maneira segura de ser feita para você diminuir a probabilidade de dar algum tipo de problema, o meu conselho é você esperar o mesmo tempo que você no país de origem que você ficou aqui dentro. Então, se você ficou 4 meses como turista, pelo menos 4 meses lá no Brasil antes de tentar voltar. Uhum. É isso que eu aconselharia. Só que depende muito, porque cada pessoa tem um tipo de intenção, cada pessoa tem um tipo de contexto. Vou dar um exemplo. Eu trabalho muito com atleta de jiu-jitsu. Tá? Uhum. Atleta de jiu-jitsu, ele pode competir com o visto de B1, B2. Ele pode. E existe, às vezes, um itinerário de advento que, às vezes, ele fica treinando aqui só para competir em um campeonato que vai acontecer daqui 6 meses. Uhum. Só que a preparação para esse campeonato acontece aqui porque ela é melhor, porque essa academia tem parceria com a academia lá do Brasil e essa academia vai sustentar essa pessoa. Aí a gente consegue ter um contexto de justificar isso Uhum. para o oficial de imigração, tá? Não tem problema. Tive diversos casos em que atleta vai, fica aqui 6 meses, volta, fica 15 dias e volta de novo e não teve problema, porque é um atleta que está aqui treinando. Tem a carta da academia mostrando que está sustentando essa pessoa, está pagando, né? Então, no fim, Douglas, depende muito do contexto do Depende do indivíduo, contexto. né? E lembrando que quando a gente fala da pessoa permanecer aqui nos Estados Unidos com um determinado tipo de visto, a gente está sempre vinculando a intenção dela. É, Uhum. sempre. Se você falou na imigração que você tinha intenção de turistar, então você vai ter que turistar até você mudar a sua intenção. Ah, não, olha, eu percebi aqui que meu inglês não está muito bom. Seria muito interessante se eu estudasse o inglês para eu poder voltar e estar melhor preparado para o mercado de trabalho. Sim. Tá? Mudou a intenção, muda o status. Poxa, olha só, recebi algum tipo de oferta de trabalho aqui. Interessante, acho que eu não quero voltar por agora, eu quero trabalhar. Mudou a intenção, muda o status. É sempre essa linha de raciocínio. Uhum. Entendi. Perfeito. Incrível. Acho que já estamos indo Estamos indo pro finalzinho. Já? finalzinho, Passou rápido. passa rápido. É porque o tema, né? Quando eu falo de imigração, É impressionante. Não, e eu imagino quantas pessoas vão ter perguntas, né, Douglas, com relação à imigração. Eu acho assim, eu acho que a última pergunta que eu faria é mais assim aquela pergunta de choque, o bater o desespero, ou seja, você tá andando na Flórida de carro, a polícia te para e pergunta o teu status. O que a pessoa tem que falar? Claro que tem gente que fala assim, não, você tem o direito de ficar calado, tem aquela velha história. Mas eu acho que colaborar, mesmo uma pessoa fora de status, é o primeiro passo. Depois resolve na corte. Seria isso? Porque tem muita gente hoje que anda de carro com medo, sim. né? Cara, acho que essa seria a minha última pergunta, Douglas. Qual seria o best practice para essas pessoas, cara? Se o policial ele te para, provavelmente tem um probable cause para te parar. Percebeu algum tipo de infração, checou ali tua placa e viu que tá com o tag atrasado, ou tinha uma multa que não foi paga, enfim, ele tem algum motivo para estar te parando. Né? Quando ele te para, aí abre todo um leque dele solicitar informações. Se ele pede tua carteira e você não tem, o que você vai falar? Não tem. Esse é um ponto, não tem muito o que você dizer, né? Ah, eu não tenho a carteira aqui da Flórida. Ah, então você não tem carteira? Às vezes você vai receber uma multa porque você não tem carteira. E dependendo do estado, você dirigir sem carteira é um felony. Felony é um crime mais severo. É um crime que ele é punível mais de 1 ano de cadeia. Eu acho que a Flórida é assim, não é? Eu acho que eu não tenho esse conhecimento. Tá. Né? Eu sei que na Geórgia é. Ah, Geórgia é. Geórgia tá. E aí, quando você comete um felony, né, tem procedimento estadual, o policial pode te levar para você ficar preso por um tempo, né, não muito tempo, até você resolver a situação com o juiz, ou pode te liberar, mas marca uma corte para você atender. É aí que entra justamente aquela conexão entre o Estado e o governo federal. Né? Se o governador do estado da Flórida falou, olha, se você perceber uma pessoa sem status, você vai prender essa pessoa e vai notificar o ICE para o ICE buscar essa pessoa na cadeia. Se essa for a orientação, né? Honestamente, Alex, não tem como muita gente mentir uma situação que a gente não tem. Se a gente não tem carteira, a gente não tem carteira. A gente não, eu tenho, tá aqui, né? Veja bem,
eu entendo o medo, Uhum. tá? Mas quem está em status não precisa ter medo, É, exatamente. certo? Uhum. Se você não conseguiu renovar a sua carteira de motorista por conta se você está em status de turista, às vezes tem uma limitação de quantas vezes você consegue estender, esse vai ser um problema da Flórida, do estado da Flórida, Tá. mas não necessariamente um problema migratório, Uhum. né? Porque você está em status, É. Uhum. você está dirigindo sem carteira, aí é um problema já do estado, não do governo federal, tá? Pode ser que a polícia da Flórida, o governo da Flórida, notifique a imigração e a imigração veja agora que você recebeu um ticket por dirigir sem carteira, configura um felony, então agora a gente tem um criminal background, né? Um histórico criminal. E isso vira grounds, né, para cancelar o teu visto, enfim, mesmo que seja devido ou não, pode ser uma cascata de problemas, tá? Mas, em tese, dirigir sem carteira, você estando em status, não é um problema federal, não é um problema migratório, é um problema do estado. Né? E É mentir isso. pro policial não tem como. Se você não tem carteira, não tem. Não, perfeito. É isso aí, gente. Ó, obrigado você que acompanhou o podcast até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Dá um agradecimento aí, doutor, para os nossos telespectadores. Vou primeiramente agradecer o Ale e o Douglas pelo convite. Muito obrigado por conceder essa plataforma para a gente poder falar sobre as oportunidades migratórias. Poder acalmar as pessoas sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que ser um ponto de segurança e não de medo. E é isso que eu tento passar para as pessoas. E saibam que existem diversas possibilidades migratórias. Se você é um profissional qualificado, se você é empresário, qualquer tipo de profissional, mostrando que você é bom naquilo que faz, a gente consegue uma opção e você consegue vir com a tua família, né? De forma legal e pela porta da frente. É isso. Perfeito. Dá tchau aí, Ale. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço, hein?